Vamos começar agora um encontro com guerreiras. Vem comigo. A paz do Senhor Jesus, eu sou a pastora Cláudia. Estamos iniciando o programa Encontro com Guerreiras. E nessa tarde está conosco a nossa querida pastora Cida Bonifácio. Muito obrigada, pastora, por aceitar nosso convite. Amém. A paz do Senhor, pastora Cláudia. A paz do Senhor a todos. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Amém. Pastora, teu testemunho é lindo. E inicia que a senhora conta uma trajetória com 12 anos, sendo de uma família católica. Aconteceu várias situações. Conta para nós o início, um pouquinho como que foi. Conto sim. Eu espero que este testemunho possa edificar a sua vida que está nos assistindo. Glória E também a Deus. todos vocês que hoje estão aqui nos ouvindo. Pastora, com 12 anos de idade, foi a época em que aprove Deus levar a minha mãe. E eu venho de uma família católica. E eu não conhecia o Senhor Jesus. Mas, a partir desta idade, uma tia minha, que estava iniciando a conversão, ela começou a ir na igreja e me levou em alguns cultos de algumas igrejas. E eu fui, conheci com ela. Só que uma determinada denominação me chamou muita atenção. Porque nesta denominação, Sim. eu era adolescente, eles tinham salas de criança, salas de adolescente. Meu Deus. Só que teve um dia em que o Senhor me convidou para ouvir uma mensagem Aleluia, de um homem de Jesus. Deus pregando. E aquela pregação foi um divisor na minha vida. Quando eu ouvir aquela mensagem que Deus ainda fazia milagres, Aleluia, o meu Jesus. coração era como tivesse saltando pela boca. Algo diferente naquela noite Glória a Deus. estava acontecendo com uma adolescente, uma Aleluia, menina, Jesus. ainda uma menina tão nova, sem conhecer quem é esse Jesus. E a partir deste dia, pastora Cláudia, eu pedi para minha tia, deixa eu ficar e ouvir a mensagem. Aleluia, E a Jesus. partir daquele dia, aquela mensagem foi o extraordinário de Deus na minha vida. Eu ouvi que Jesus operava milagres dentro de casa. Aleluia, Foi uma mensagem Jesus. simples. E através dessa mensagem, pastora, eu cheguei na minha casa e eu disse: se Deus é exatamente este Deus que eu ouvi, eu Aleluia, quero conhecê-lo Jesus. na minha casa. Meu Deus, que lindo. E nós vemos, pastora, só nesse início, a senhora contando a importância, né, das mães que estão nos assistindo, em você deixar teu filho adolescente ouvir a palavra do Senhor. Às vezes fica, não vou levar por causa disso. E não pode, né, pastora? De jeito nenhum, amados, nós estamos numa época, século 21, Aleluia, em que as Jesus. igrejas estão trocando valores. Glória a Deus. As igrejas estão trocando a prioridade que sempre foi e sempre será a palavra. Aleluia, Jesus. Louvor é importante, sim. Louvor, ele até atinge a alma, que é a emoção do ser humano. Aleluia, Mas a Jesus. palavra, ela vai além, ela vai no divisor. Aleluia. Ela penetra. Ela é tão mais penetrante do que a espada aguda de 2 fios. E ela faz a divisão exatamente no ser humano. Aleluia, E ela Jesus. vai certeiro dentro daquilo que a gente precisa. Ei, você que é mulher de Deus, pastores de igreja, Glória a eu Deus. quero aconselhar humildemente aqui nessa tarde a tua vida. Aleluia. Priorize a palavra. Glória Não a troque Deus. a prioridade da palavra por nada. Glória, Workship glória a Deus. para você talvez seja um modo de atrair o jovem, mas eu ainda continuo afirmando Glória que a não é o Deus. workship mais importante Arabasé. do que a palavra de Aleluia. Deus. Ei, a palavra ainda cura, liberta, transforma. Glória a É Deus. por isso que hoje eu estou aqui. Verdade. Foi essa E palavra. viveu um milagre na adolescência, 14 anos. Isto. E aí, por volta dos 14 anos de idade, eu comecei a viver aquela mensagem. Amados, o meu pai foi embora. Minha mãe faleceu. Meu pai casou novamente. Sim. E foi embora para um lugar que nós não sabíamos. Meu pai, eu sabia que ele estava na região de Guarulhos, mas onde eu não sabia. Aleluia, Eu e um Jesus. irmão também adolescente assumimos uma casa. Meu Deus. Sem trabalho, sem os pais. Mas existia um Deus que ia reger a nossa Aleluia, história. E Jesus. isso é tremendo. Glória a Deus. Aquela mensagem eu me lembrei em um dia em que, pastora, eu abri o armário da minha casa e eu não tinha nada para comer.
E eu lembrei de um homem que pregava dizendo que Jesus fazia milagre. Aleluia. Com 12 anos de idade eu ouvi essa mensagem. Glória a Deus. E essa mensagem me alimentou por tanto tempo que eu posso afirmar a você que até nos dias de hoje eu ainda vivo o conteúdo desta mensagem. Jesus. Porque a mensagem de Deus é exatamente essa. O céu passa, Aleluia, a terra Jesus. passa, mas a palavra dele Glória jamais a Deus. irá passar. Aleluia, Jesus. E aí, pastora, nos 14 anos, eu me vi sem nada de alimento em casa. E eu resolvi ter uma ação. E toda ação na terra, provocando a fé, tem uma reação no céu. Você pode crer nisso? Eu creio, Jesus. Eu abri as portas do meu armário. Você, mulher que me ouve, talvez a tua fé esteja esmorecida. Que através deste testemunho você possa ativar a tua fé naquele que nos ouve, naquele que está aqui neste lugar. Eu abri as portas do armário da minha casa e eu disse: Deus, se verdadeiramente o Senhor me ouve, como disse aquele pastor, Aleluia, aquele Jesus. aquele homem que pregou a palavra genuína. Glória a Deus. Olha para mim. E eu abri e eu disse: Senhor, eu não sei onde meu pai mora, mas traga o meu pai aqui. Aleluia, Jesus. Oh, glória. E toda vez que eu me lembro disso, eu vejo um Deus que cuida em detalhes Aleluia, daqueles Jesus. que verdadeiramente se prontifica a ter um coração quebrantado diante dele. Uma adolescente que não queria boneca, tá? Olha Não. aí, Jesus. Uma adolescente que estava orando, dizendo a Deus: eu quero arroz, Aleluia, eu quero Jesus. feijão, eu quero uma bolacha. E pastor, eu lembro que a minha ousadia foi tão grande naquele dia, que eu disse: Senhor, faça o meu pai vir com danete. Aleluia. Quanto tempo eu não como um danete, Senhor? Oh, glória. Quanto tempo que eu não como uma bolacha traquinas. Aleluia, Jesus. E deixa eu dizer algo para vocês. O céu me ouviu. Aleluia. O meu irmão saiu na área de casa, na sacada. E eu fui limpar a casa naquele dia, lavando tudo e agradecendo a Deus. Aleluia. Eu sentia um gozo da presença do Senhor tão lindo. E quando meu irmão disse: ah lá, parece coincidência. E eu disse: o quê? O pai está descendo a rua. Oh, glória, meu Deus. Amados, o meu coração ferveu naquele dia que já era tarde. E eu falei: Senhor, muito obrigada. Meu pai veio e comprou tudo que eu pedi. Aleluia, Jesus. Aquilo que eu disse na oração, aquele danete, o Senhor me deu. Coisa linda, Jesus. Talvez seja simples para quem nos assiste. Mas eu quero te dizer hoje de um Deus de detalhe. Aleluia, Talvez Jesus. você esteja esperando um Deus tão grande, fazer tão coisas extraordinárias, e está perdendo a essência de um Deus de detalhe. De um Deus que cuida daquilo que você ama aqui na terra. Eu amava Danete, pastora. Gosto até hoje. Eu também. E o Senhor cuidou até deste detalhe. Que lindo. Você está ouvindo isso? Você está tomando posse? Glória a Deus. Tem providência de Deus para você nessa tarde. Tem escape. Sabe, você tem paz. Você tem aquele que cuida de você, não é, pastora? E aí logo depois também, passou um tempo, você chamou teu irmão para orar e viver outro milagre. Isso foi extraordinário. A primeira alma da minha vida. Ai, que lindo. Agora eu já estava focada na igreja, ouvindo todas as mensagens. Porque eu ia, abastecia e fazia na minha casa. Glória a Que é a Deus. receita. Palavra pregada não surte tanto efeito quanto ela vivida. Aleluia. Eu passei a viver a mensagem. E aí um determinado dia tudo acabou de novo. Porque o Senhor permite desertos Sim, claro. para nos aproximar. Verdade. E o deserto chegou de novo. Só que agora eu fui mais ousada do que a primeira vez. Eu chamei o meu irmão e eu peguei na mão dele e disse: vem aqui. Naquele dia você disse que foi coincidência. Só que agora eu vou te provar que existe um Deus que cuida. Aleluia, Jesus. E ele me chamava de louca. Ai, tá louca, tá variando, tá maluca. Só que, pastora, eu peguei nas mãos dele, abri todas as portas do armário e eu disse: Deus, eu sei que tu estás aqui. Aleluia, Jesus. Como da primeira vez, faça de novo. Glória a Deus. E a minha oração agora foi assim: Senhor, tu já sabe o que eu quero. Eu gosto do danete, eu gosto da bolacha. E eu disse para ele: irmão, fala você o que você gosta. Glória a Deus. Ousadia, E ele disse: né? você só pode estar maluca. E eu falei: você não vai falar? Eu vou comer tudo sozinha. E naquele dia eu orei de novo e disse: Senhor, traga o meu pai.
Só que, pastor, agora o milagre foi diferente. Aleluia. Quando a Jesus. gente pensa que Deus vem por um lado, Ele sempre vai mudar a rota para nos surpreender. Passaram-se 2 horas, aproximadamente. Batem no meu portão. E aí, a Aparecida mora aqui. E aí eu disse, ai, não acredito. Meu irmão falou, estão te chamando. E eu falei, pois não. Olha só, 15 anos. E ele disse, eu tenho uma encomenda para entregar. E eu disse, uma encomenda? E eu falei para ele, eu não tenho dinheiro. Porque Deus, eu não coisa tinha linda, como Jesus. pagar. E o homem disse do supermercado, moça, já está pago. Você só precisa abrir esse portão e receber. Olha, recebe, que coisa linda. Quando eles começaram a colocar sobre a mesa tudo que eu gostava, eu olhei para o meu irmão e falei, tá vendo? Você não quis pedir, agora eu vou comer sozinho. O meu irmão já estava com os olhos mareados naquele dia. Meu Deus. O Espírito Santo de Deus já estava trabalhando e quebrantando o coração dele, pastora. Quando passou 10 minutos daquela compra recebida, era tanta coisa que não cabia na mesa. Glória a Deus. Antigamente nós íamos no mercado e eles faziam a entrega com aqueles caminhões. Sim. E foi aquele caminhão que chegou na minha casa. E aí eu disse para o meu irmão, vamos guardar, muito feliz. E ali passou 20 minutos, o meu pai chega. Glória a Deus. E aí o meu pai disse, vocês receberam? Glória a Deus. Meu pai, ao invés de vir direto, passou no mercado e comprou aquilo que nós gostávamos. Meu Deus. Daquele dia em diante, sabe o que aconteceu? Meu irmão pegou nos meus braços e disse, eu quero esse Jesus. Aleluia, Jesus. Ai, irmãos. Que coisa linda. Viva a palavra para você viver milagre dentro da sua casa. Talvez você não está entendendo as situações, as circunstâncias. O Senhor, além de moldar a você, Ele quer ensinar que os maiores milagres acontecerão sempre dentro de casa. Jesus provou isso quando em Cafarnaum Ele estava dentro de casa. E aquele dia foi um milagre tão grande. Quem estava do lado de dentro não recebeu, mas tinha alguém vindo do lado de fora, cheio de fé para receber. E sabe qual foi a vitória? O paralítico saiu curado, porque a fé de 4 amigos fez ele alcançar o inatingível. E foi lindo, pastora. Coisa linda. Até hoje, já se passaram muito mais do que 25 anos. E meu irmão está firme na rocha. Para a glória de Deus. E é levita da casa do Senhor. Lindo. Tá vendo? Vale a pena você pregar Jesus dentro da tua casa. Não é, pastora? Às vezes nós vemos mulheres que na obra fazem tanto, né? Em casa. Sim. Tem um desequilíbrio. Me desculpa dizer, mas o programa é para mulheres guerreiras. Sim, sim. Talvez você precise mudar a rota das tuas guerras. Tá guerreando dentro da igreja e dentro de casa as guerras estão sendo perdidas. Mas o Senhor garante que a peleja é dele. Mulher, preste bem atenção. Qual é o tipo de mensagem que você tem vivido? Glória a Deus. Não é por muito falar dentro de casa, mas é por viver. Mostre que você é uma mulher equilibrada. Mostre que você é uma mulher centrada. Aleluia, Mostre que você é uma mulher de Deus, uma mulher guerreira, uma mulher separada. Dentro da sua casa, o seu marido precisa ver isto em você. Jesus. Os seus filhos precisam enxergar isto em você. E eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Este milagre dentro de casa Jesus. vai ser maior do que lá fora. Eu creio, pastor. Deus E a senhora sofreu um acidente. Ah, pastora, foi Conte verdade. rapidamente sobre isso. E aí, depois de tudo isso, meu amor pela presença, eu estava numa igreja muito distante. Sim. Minha tia precisou mudar e eu precisei procurar uma igreja aqui no Itaim Paulista. E aí eu fui para uma igreja, só que nos meus 17 anos, 16 para 17 anos, eu comecei a sentir vontade de conhecer o mundo. Sim, sim. E aí o que acontece, pastor? Eu estava no culto, só que depois do culto eu ia para o samba. Meu Deus. Eu estava no culto e Olha depois do isso. culto eu ia para o pagode. E um dia, uma serva de Deus terminou o culto e ela gritou: Cida, eu preciso falar com você. E eu querendo não me atrasar, porque tinha roda de samba. Sim, sim. E eu disse para ela: fala depressa. E ela disse: Cida, Deus manda um recado para você. E eu disse: qual é? Ele diz para você se posicionar.
Aleluia, Jesus. E foi muito Deus, pastora, porque eu não faltava culto. Ninguém me viu na roda de samba. Mas tem uns olhos. Os olhos dele que me via, que me contemplava, que sabia quem eu era e onde eu estava. E aí ela disse: Cida, eu vejo você sofrendo um acidente de carro. E querendo ser esperta, o que eu fiz? Não ando mais de carro. Olha, meu Deus. Tantos crentes às vezes querem ser espertos, né? Com Deus, né? E esquece que Deus está em todo lugar. Aleluia, João em Apocalipse diz que ele sonda mente e coração. Não tem como fugir. Já Davi lá no Salmo diz que ele sonda e esquadrinha o meu e o teu caminhar. Antes de som sair da boca, você entende isso, que ele glória já sabe. A Deus. Aleluia, pastor, eu Jesus. voltando da escola, eu estava na rua da minha casa, voltando com uma ex-cunhada. De repente eu estava descendo a rua, era por volta de 11h30 da noite. Um carro desgovernado veio descendo a rua. E é como se aquele carro tivesse pedido licença para minha cunhada, porque o alvo dele era eu. Meu Deus. Aquele carro me atingiu e o meu cabelo enrolou nas rodas. Só que a profecia dizia que a boa mão de Deus iria me livrar. Aleluia, Jesus. E aquele dia, debaixo do assoalho daquele carro, é por isso que eu não gosto de Fusca até hoje, glória pastora. Um trauma, né? Eu tenho trauma de Fusca. Tenho medo. Um Fusca desceu e o meu cabelo envolvido na roda e eu fiquei presa. Mas o carro não parou. Meu Deus. Ele continuou em movimento. O milagre foi tão extraordinário, você que me assiste, Aleluia, que um Jesus. carro em movimento não amassou a minha cabeça. Sabe por quê? Porque a boa mão de Deus me Aleluia, guardava naquele Jesus. dia. Porque aquele que começou a boa obra era fiel para aperfeiçoá-la. Aleluia, Jesus. Pastora, debaixo do assoalho daquele carro, eu olhei e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. E aí o carro parou. Eu sentia dores no braço, eu tive queimaduras do asfalto, porque o carro me arremessou longe. Meu braço ferido, minhas costas doía muito. Só que o problema não estava nem no braço e nem nas costas. Quando meu irmão chegou e ele me pegou no colo, a minha perna caiu, pastora. Meu Deus. O meu osso havia sido rompido, os dois ossos da perna, tíbia e Meu perônio. Deus. E naquele dia eu senti algo tão estranho. Eu estava de calça jeans no dia e eu senti descolar. E a minha perna estava a ponto de ter uma fratura exposta quando meu irmão colocou a mão, porque o osso queria rasgar. Jesus. No mesmo instante passou outro carro, me levou para o Hospital Santa Marcelina. E quando lá cheguei, vários médicos ortopedistas me levaram para a emergência, puxaram a minha perna. Meu Deus. Só que ali começavam a tratar de Deus na minha vida. Jesus. A história não estava acabando, estava começando. Aleluia, Jesus. Aquele Deus que eu com 14 anos achava que conhecia, não. Havia uma história maior de Deus para mim. Havia um estreitamento do céu. Aleluia, O Senhor Jesus. me chamou para ser propriedade exclusiva e peculiar dele. Glória a Eu não Deus. podia ser dividida entre Deus e o mundo. Eu não podia ser dividida entre Deus e medo por não alcançar certas coisas. Divisão de fé. Eu não podia. Eu tinha que ser inteira dele. Aleluia, Jesus. Teria que ser por inteiro. E ali começou o tratamento. Eu fiquei internada 1 mês. Tive convulsão. E cada tratamento era o agir de Deus. Fez cirurgia pra... E aí eu fiz uma cirurgia. Primeiro eu fiquei internada 1 mês. Eles colocaram gesso. Não podia baixar a perna. Sim, E os médicos diziam que pela minha idade ia calcificar. sim. De fato calcificou, pastora. Porém os ossos colaram errado. Meu Deus. Aí foi o problema. Ao invés dos ossos ligarem um ao outro, eles ligaram assim. Meu Deus. Então a minha perna ficou menor, uma da outra. Resolveram fazer uma cirurgia. Quebraram a minha perna de novo para colocar uma haste que eu tenho até hoje na minha perna direita. Colocaram uma haste que é um ferro que vai do joelho aos pés. Sim. Esta haste é interna, é no lugar do osso frontal. Só que os médicos me proibiram. Não pode usar salto alto. Olha aí o milagre, minhas irmãs. O milagre de Deus até hoje. Não pode usar salto alto. Tá aqui. A sua perna você ainda vai mancar E ela prega e dá lugar com salto alto, viu? no salto alto. Para provar que quando Deus faz, Ele faz por completo. Glória a Pastora, Deus. a minha perna é mais curta até hoje. Sim. Só que eu vivo tanto milagre que eu não manco.
Aleluia, Jesus. Porque num dia, dentro daquele hospital, eu disse ao Senhor: eu quero voltar ao primeiro amor. E quando eu disse isso a Ele, Ele ouviu. E Ele refez essa aliança. Glória a Deus, aleluia, e hoje eu Jesus. estou de pé por causa de um milagre do Senhor. Tudo um tratamento. Todo Para se aproximar do Senhor, né? A gente acha que o tratamento é para matar, é para... Não, não é, pastora. Só aproximou do Pai, né? Sim. E os tratamentos de Deus é para isso. É para nos aproximar e para Aleluia, aperfeiçoar. O que em Jeremias 18 diz? Que o vaso se quebrou na mão dele. Quando fomos formados já havia defeito. Mas mesmo assim ele deixou. Porque ele sabia quem nós éramos, mas nós mesmos não sabemos quem somos. Então, para provar para nós mesmos quão somos frágeis e que sem Ele nada, absolutamente nada, nós podemos fazer. Então, Ele permite estas situações. Glória a Deus. E essas situações na minha vida aperfeiçoou a cada dia o vaso. E hoje eu estou aqui para contar para você que o Senhor ainda faz milagre. Glória a Ele é Deus. fiel. Creia. Abra teu coração nessa tarde. Toma posse dessa verdade de Deus. Agora a pastora vai deixar uma breve palavra aos nossos corações. Pastora, fique à vontade. São poucos minutos, mas vai recebendo aquilo que Deus tem para falar com você nessa tarde ainda. Já falou. Fala mais ainda. Glória a Deus. Amados, eu quero deixar uma palavra muito rápida, muito breve. Esse texto tem sido um divisor na minha vida durante muito tempo. Mas nesses últimos dias, porque a palavra ela é nova, ela nunca se renovou. Mas esta palavra, mesmo hoje, o Senhor fala para mim, não pode desistir. E eu quero trazer uma palavra para você dizendo, você não tem o direito de desistir. Capítulo 21 de João vai dizer, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim, verso 3. Disse Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe eles também, nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Amados, capítulo 5 de Lucas conta a história de Simão. Simão Pedro é aquele homem pescador que havia de Deus recebido uma promessa. Ele durante uma noite inteira, ele lança a rede e ele nada consegue apanhar. Glória a Deus. Só que pela manhã, e eu acho isso glorioso, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira. O cansaço, a fadiga, o medo, ele vem durante a noite porque você precisa passar. Aleluia, só que pela Jesus. manhã a palavra garante que a alegria vem. Glória a O Deus. choro dura a noite, mas pela manhã Aleluia, tem Jesus. de Deus o bálsamo, tem de Deus o refrigério. Aleluia. E Pedro, por ter pescado a noite inteira e nada pegado, quando chegou pela manhã, ele encontra ali no mar Jesus passeando na areia. Jesus pede a Simão emprestado o seu barco. Ele prega uma mensagem. Só que Simão está lavando as redes, porque no dia seguinte ele precisava continuar o seu trabalho. Mal Simão sabia que existia um cenário de Deus preparado para ele. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus termina a mensagem, ele olha para Simão e diz, eu sei que você é experiente, mas volte para o mar. Aleluia, e do Jesus. lado direito lance a tua rede. O texto do capítulo 5 de Lucas vai dizer que ele lança a rede do lado direito. E para surpresa de Simão, Glória que era expert na pesca, ele começa a sentir aquela rede tão pesada. E agora ele começa a assinar para os amigos, dizendo, ei, aquilo que ele falou pela sua palavra. E mais uma vez eu quero enfatizar, a palavra ainda faz milagre acontecer. A palavra de Deus ainda libera sobre a mim, sobre a tua vida, coisas extraordinárias. Tem um barco cheio, tem uma rede cheia, mas a bênção foi tão grande que alcançou os amigos de Simão. Ele acena para os amigos e diz, venha,
porque o mesmo milagre que eu vivi, vocês também viverão. E eu quero profetizar isso na tua vida. Levanta a mão, você que nos assiste, porque eu quero profetizar sobre essa palavra. Erevaia, súbia, que tudo que eu vivi na minha vida, você viverá. Que toda a intimidade que hoje eu tenho com Deus, você também vai ter. Pedro vive o milagre. Aquilo que ele precisava, Jesus deu. Só que agora ele entende. Eu precisava do que era terreno, do que era físico, do que era carnal. Mas Jesus naquele dia tinha algo maior. Porque a necessidade do homem não é bens materiais. A necessidade de todo homem, de toda mulher é Jesus. Viu? A tua alma tem vazio, por quê? Porque precisa de Jesus. Simão tem um barco cheio. O que ele precisava fisicamente, Jesus deu. Só que agora Jesus olha para ele e diz: ei, eu quero te dar algo que um mar não vai suprir, que a terra não vai suprir. Eu quero fazer de você pescador de homens. E agora começa o divisor na alma de Pedro. O que ele sente através desse milagre é uma presença tão gloriosa, que ele começa a seguir. Jesus, no capítulo 16 de Mateus, vai sair com os discípulos para as partes de Cesareia de Filipe. E quando chega lá, tá todos os discípulos, mas Jesus vai dar para Pedro aquilo que ele não dá para ninguém. Aleluia. Tem 12 reunidos, mas um sai em posse de vitória. Eles estavam num lugar chamado as portas do inferno. Jesus está dizendo para ele quem todo mundo diz que é. Uns está dizendo: tu és Elias, outros Jeremias, tu és Moisés. Mas Pedro olha para ele e diz: não, eu sei quem me chamou na beira da praia. Aleluia. Eu sei quem me fez o convite. Eu tive um encontro com ele. E tu és o Cristo. Aleluia. Tu és o Filho de Deus. Jesus olha para ele e diz: não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. E sobre ti, Pedro, eu dou as chaves do reino. Tudo que você ligar aqui, eu ligo lá. E ainda tem outro detalhe: as portas do inferno não vão prevalecer. Glória a Deus. As portas do inferno não vão prevalecer. Pedro continua na presença. Capítulo 21 que lemos. Jesus já é morto, ressuscita ao terceiro dia. Jesus passa 40 dias na terra. Só que são 30 dias desse contato que Jesus não aparece. Pedro tem uma situação. Ele olha e diz: eu vou voltar a ser quem eu era. Pedro olha e diz: eu vou voltar a pescar. Mas quem está debaixo de promessa não tem o direito de voltar. Aleluia, Jesus. Ele tenta de novo pescar. Não consegue. Porque sem ele, nada podemos fazer. Aleluia. Só que de novo pela manhã Jesus aparece lá naquela praia. O cenário já estava mais uma vez montado. E agora Jesus diz para ele: você precisa do quê? De pão e peixe? Eu já preparei para você. E naquele dia Jesus sela uma aliança com Pedro. E ele diz: a promessa ainda está de pé. Aleluia, apacenta Jesus. As minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E Pedro vive o sobrenatural. O sobrenatural de Deus. E aí quando entra Atos, Pedro é esse grande homem que vai ganhar tantas almas para Jesus. Não desista. A promessa do Senhor sobre a tua vida ainda está de pé. Amém, pastora? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Muito obrigada, pastora. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo pelo carinho, por ter aceito o nosso convite. Amém, pastor. Pode fazer seus agradecimentos. Amém. Amados, eu quero agradecer a você que nos assiste nessa tarde de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Pastora, me sinto honrada de estar aqui. Muito obrigada, senhora. A todos que têm aí de Deus a paciência de nos ouvir. Esse foi mais um programa Encontro com Guerreiras. Te esperamos na sexta-feira com mais uma entrevista. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Uma ótima tarde a todos. A paz do Senhor.